Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. E nesse vídeo eu quero falar sobre pedir com sabedoria, isso mesmo. Muitas vezes a gente vai diante de Deus e pede, né? Seja qual área for da nossa vida, né? E muitas vezes a gente pede, mas pede, digamos assim, com interesse próprio, sabe? Todo pedido ele tem que ter um objetivo, um propósito, sabe? Ele tem que ter uma direção, sabe? A gente tem que saber pedir, a gente tem que saber se dirigir a Deus para, sabe, pedir as coisas. Muitas vezes a gente pede sem pensar, pede sem analisar, pede por interesse próprio, sabe? Muitas vezes nos pedidos a gente é egoísta, né? Tem pessoas também que pedem da forma errada, tem pessoas que pedem assim, tem gente que tem raiva de uma pessoa e pede para matar, pede para ferir, pede para isso. Tem pessoas que pedem com vingança, tem pessoas que pedem para justiça, muitas vezes de uma forma injusta, né? Ou seja, para castigar o próximo, coisa assim desse tipo. Então, a gente tem que ter sabedoria, né? Para pedir as coisas a Deus, justamente para ver se a gente não está infringindo, né? Princípios, né? Princípios que o próprio Deus estabeleceu, né? Se Ele diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente passa por muitas coisas na nossa vida e a gente guarda aquela revolta, né? E às vezes a gente vai orar e apresenta pessoas a Deus, para Deus castigar, coisa assim desse tipo, né? Umas vezes os discípulos se estressaram e disseram assim, Senhor, olha, vamos orar para destruir aquela cidade. Jesus disse assim, olha, vocês não sabem de que espírito nós somos, né? Nós não somos desse que vai estar pedindo para destruir o próximo, coisa assim desse tipo, sabe? Então são essas coisas. Muitas vezes a gente tem que ter sabedoria para pedir na área de relacionamento, na área das finanças, de empreendedorismo, na área ministerial, na área espiritual, na área pessoal. E muitas vezes a gente pede sem maturar, sem raciocinar, sem usar a inteligência. E muitas vezes a gente está fazendo a coisa da forma errada. Sobre esse assunto que a gente vai sabedoria para fazer os pedidos, para pedir a Deus, certo, pessoal? Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja, claro, muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir para vocês assinar o canal, não sei se é para cá, se é para cá, alguém está passando aí para vocês assinar o canal e também ativar as notificações, tá bom? Vamos aqui para a palavra, para ver se a gente se enquadra aqui num texto bíblico aqui, tá certo? É bom sempre a gente ter a palavra como base, né? Vamos lá. Tiago capítulo 4 e o versículo 3 diz assim, pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal, para o gastardes em vossos deleites, né? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, né? Aqui ele diz porque não pediu, aí depois ele diz porque pede, mas era para gastar nos seus deleites, né? Ou seja, muitas pessoas pedem, muitas vezes todo pedido tem que ter um propósito, né? Deus ele é altruísta, Deus ele é, digamos assim, tudo que Deus criou é para que o ser humano usufrua, né? Certo, pessoal? Então, quando a gente vai pedir, a gente tem que analisar e discernir, ter inteligência e sabedoria para saber se aquilo que a gente está pedindo está dentro daquilo que é a vontade de Deus revelada na sua palavra, entende? Tem situações que muitas vezes as pessoas pedem, por exemplo, a pessoa tem um relacionamento, aí vamos supor assim, na linguagem popular, se apaixonou por outra pessoa, aí vai pedir a Deus aquela pessoa, mas ela já está com um relacionamento com outra pessoa. Então, esse tipo de pedido, ele entra em choque, porque pode até acontecer, mas não é a vontade de Deus. Por que não é a vontade de Deus? Porque Deus estabeleceu que o homem deve ter só uma mulher, assim sucessivamente a mulher. A gente vê muitas coisas assim, em relação a situações que as pessoas, vou pedir a Deus, né, para Deus fazer isso, fazer aquilo, mas está fora da palavra. Então,
é perda de tempo. Se acontecer, você vai bater cabeça lá na frente, sabe? Entende? Tem pessoas que querem sair de um estado para o outro, né? Sem a direção de Deus, sem a permissão de Deus, sabe? Aí bate cabeça. Tem pessoas que querem sair do emprego, né? Ou seja, aí não pediu sabedoria a Deus, entendimento e direção, aí quebra a cabeça, sabe? E assim sucessivamente. Ministerialmente, muitas vezes as pessoas estão sem paciência de estar no ministério, estão desanimadas ou coisa assim desse tipo. Muitos são apressadinhos, né? Querem logo galgar uma posição, né? E não alcançam aquele objetivo. Aí ele não espera em Deus e tem situações que é para sair mesmo do lugar, né? Porque tem lugar que a gente é pisado, humilhado, abandonado, escrachado e nunca vai crescer naquele ambiente, porque aquele ambiente tem pessoas que não nasceram de novo, que estão com cargos e tudo mais, aquela coisa toda, mas são um bando de... enfim, entende? Então, caia fora o mais rápido possível. Mas tem coisas que não, tem coisas que você tem que ter a direção de Deus sobre a sua vida, né? Pedis porque não recebeis, porque pedis mal. Todo pedido que a gente faz, a gente tem que incluir outras pessoas, porque Deus, ele sempre inclui pessoas nos seus planos, nos seus projetos, não é? Se você, por exemplo, quer ser uma pessoa, vamos supor, prosperar financeiramente, um exemplo, inclua pessoas, sabe? Olha, Deus, se o Senhor me prosperar, eu vou ser bênção na vida de fulano, de cicrano, vou ser bênção na tua casa, enfim, sabe? Aquele espírito de repartir está fugindo de nós, sabe? A gente está perdendo esse sentimento de repartir as coisas, sabe? Nós estamos assim muito, digamos assim, egoístas, prepotentes, individualistas, sabe? Por isso que muitas coisas que a gente pede a gente não recebe, porque a gente só pensa, como diz o povo, né? Olha só para o nosso umbigo. E muitas vezes Deus quer fazer uma coisa grande na nossa vida, mas o nosso coração está fechado para ser instrumento de bênção na vida das outras pessoas, se é que você me entende, sabe? É isso que eu penso, sabe? Tudo que você quiser, Deus está pronto para lhe dar, porque a palavra diz que tudo que pedides em meu nome, eu vos concederei, disse Jesus, não é? E o prazer que Deus tem é de conceder realmente. Jesus disse assim, olha pessoal, se alguém pedir um peixe, porventura, né, vai vir ali uma pedra. Se alguém pede um pão, porventura virá uma pedra. Se alguém pede um peixe, porventura... Deus vai lhe dar uma serpente? Não. Deus vai dar aquilo que você pede, quando você está enquadrado naquilo que é a vontade de Deus e aquilo que a palavra de Deus aprova, sabe? Muitas vezes a gente foge desses princípios, né? E muitas vezes, por isso que demora muitas vezes a gente obter respostas de Deus, porque os nossos pedidos, eles são egocêntricos, egoístas, não é? Ou seja, muitas vezes a gente só pensa na gente, né? E a gente não pensa no próximo, não é? Ser bênção na vida de outras pessoas. É muito importante você pensar nisso, ok? Pedir sabedoria. A palavra diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente e não lance em rosto. Por isso Deus diz assim, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, né? Para o gastardes em vossos deleites, né? Tem pessoas que pedem, mas pedem mal. Por que pede mal? Porque não sabe pedir, né? É bom a gente aprender a pedir, sabe? Pedir a Deus as coisas certas e corretas, que é para que a gente seja atendido, não é? Ou seja, essa questão de ser atendido está atrelado justamente a essa questão de você não pedir mal, né? Você pedir coisas que você necessita e que você tenha essa visão, esse objetivo também de ajudar outras pessoas a viverem, a usufruírem da bênção que você vai usufruir, porque a bênção que Deus tem para você é grande, que vai lhe dar condições e capacidade de abençoar também outras pessoas, tá bom? Tiago fala no capítulo 1, versículo 7, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele lhe dá liberalmente, não lance em rosto. Jesus diz, pedi e dá-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á, buscai e encontrareis, porque aquele que
Pede, recebe, o que bate, se abre, o que busca, encontra, né? Ou seja, pedir a Deus de uma forma, digamos assim, perseverar, né? Tem pessoas que pedem, mas aí demorou a resposta, ele desiste, né? Mas a gente tem que perseverar. Muitas vezes a gente cansa de esperar, cansa mesmo, mas a gente tem que crer, confiar e esperar em Deus a resposta, porque Deus responde no tempo. Quando chega o tempo, as portas se abrem, o milagre se manifesta, a bênção chega, a vitória se revela e aquilo que parecia impossível se torna possível, e Deus estabelece um tempo de vitória e coloca você em um novo tempo, em um novo nível espiritual, e você vive, né, aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. E muitas vezes, muitas pessoas ficam boquiabertas por aquilo que Deus faz, né? Muitas vezes Deus capacita as pessoas a fazer muito com pouco, né? Por quê? Porque chegou o tempo, e quando chega o tempo, a chave vira, e quando a chave vira, a porta se abre, e quando a porta se abre, entre com força, porque a vitória, ela é plena na nossa vida. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.